que Paulo escreve, vou fazer uma rápida reflexão, enquanto a gente, e logo na sequência, ele vai na varada dos irmãos. Quando Paulo escreveu esta carta aos irmãos de Coríntios, ele já havia orientado os irmãos pessoalmente como deveriam proceder. E o tempo passou, os irmãos esqueceram ou foram envolvidos pelo sistema de época, pela normalização, ou pelo modismo, ou pelo mudismo. E o que acontece? Eles começaram a misturar os costumes, os achismos, e perderam o sentido do real valor da Santa Ceia do Senhor. Quando Paulo recebe as reclamações, no versículo 17 ao 22, ele diz que recebeu algumas informações que não condiz com o real procedimento, com a real proposta, que era o devido valor da Santa Ceia do Senhor. Quando acompanhamos os evangelhos, nós encontramos Jesus fazendo ou celebrando a Páscoa, que era uma recomendação do Velho Testamento. Ele segue toda o trâmite e realiza a última Páscoa, encerrando o ciclo dessa comemoração, porque a Páscoa apontava para a ceia, ou melhor, um ponto de vista mais claro, a Páscoa, que tinha tudo a ver com o Cordeiro, apontava para a cruz e o sacrifício de Jesus. Né, pastor? E quando ele precisava fechar o Velho Testamento para poder então abrir o Novo Testamento, por uma razão muito simples. Quando nós olhamos no dia de hoje, alguém que faz um testamento e no testamento realiza a sua vontade, essa vontade ela só passa a valer de forma legal quando o testador morre. Enquanto ele não morrer, o documento não tem valor. Então o que Jesus faz? Jesus finaliza a Páscoa, fechando o entendimento da ação comemorativa à saída do Egito, a travessia pelo deserto. Eles traziam isso em memória, essa necessidade do entendimento, da convivência e da manutenção da fé nesse aspecto. Quando Jesus assume o ministério, lá pelo final do ministério, ele termina os 3 anos do ministério, e lá no final dos 3 anos de ação direta e física, ele vai a uma casa, realiza a Páscoa, e o texto diz que depois que ele realiza a Páscoa, ele institui a Santa Ceia do Senhor. Ele legaliza o final da Páscoa e ele automaticamente abre o cerimonial da Santa Ceia do Senhor. E nesse ponto, ele deixa claro a sua vontade e o seu desejo de estar com eles ceando, mas não faria isso até aquele dia onde cearia com todos, diz Mateus lá no capítulo 26, versículo 26. Eu desejo muito estar convosco, mas farei isso na última ceia, ou seja, na primeira grande ceia. Ele realiza a última ceia, ou melhor, ele realiza a primeira ceia conosco, e logo depois, 12 horas depois, ele está sendo crucificado, e ele diz que o desejo agora é realizar a próxima ceia, que é a primeira com todos, com toda a igreja do Senhor Jesus. E quando Paulo fala para os irmãos do real significado, ele fala: vocês estão me dizendo que vocês se juntam, não é para melhor, é para pior. Olha, vocês, cada um traz e cada um come o que traz e não considera o outro. Ou, na verdade, quem traz muito humilha quem traz pouco. E isso não está sendo real, esse comungar não está valendo. Não é para isso que vocês se juntam. Vocês estão se juntando para pior e não para melhor. Essa expressão que ele usa do pior e não para melhor, ele foca em 2 pontos na sequência, quando ele diz, olha, no versículo 23 ele diz, olha, porque eu vos ensinei, descreve, ou melhor, confirma que ele já havia dito isso.
E ele diz aqui, repetindo, reforçando, ele diz da seguinte forma, olha, no versículo 23, ele deixa esse ponto bem claro: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Já havia ensinado, mas não havia sido registrado, e era importante que agora fosse registrado para que servisse de referencial para os demais, inclusive nós, sabemos como deveria ser e qual o padrão deveria ser seguido. Aí ele usa três toques aqui, eu acho importante, 3 dicas fundamentais para esse entendimento da Santa Ceia do Senhor. Então ele começa dizendo assim, olha, ele diz, olha, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse. Isso é, ele termina a Páscoa e ele abre a Santa Ceia. Ele diz, olha, tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Veja que contraditório do ponto de vista lógico. Ele está trazendo a figura do seu corpo repartido quando ele ainda está em vida. É ilógico isso. Só por uma ação que a gente chama, no ponto de vista da presciência. É quando ele traz ele antecipa o evento. Pela presciência, ele antecipa o evento. O que ia acontecer lá na ceia, ou melhor, lá na cruz, ele traz para a ceia. Ele diz, olha, é o meu corpo que é partido por vós. E vocês precisam fazer isso em memória. Ou seja, não esquecer o que Jesus pagou por nós. Não esquecer a via crucial que ele passou. Não esquecer o Getsemane. Não esquecer o seu sofrimento. O ponto alto do sofrimento de Jesus foi ele saber tudo o que acontecia, ter convicção que poderia se livrar e mesmo assim se manteve calado para a crucificação. E nesta ação nós vemos as 3 coisas importantes. Precisava-se cumprir a missão, precisava-se de um sacerdote, precisava-se de uma vítima e precisava-se no local. Tinha o local, faltava o sacerdote e faltava a vítima. Se tivesse uma vítima sem mancha, com todas as qualidades que exigia a vontade divina, precisava de um executor, precisava de um sacerdote. E Jesus aparece como sacerdote e como vítima. E ele, ao mesmo tempo, ele consegue oferecer-se como vítima e ele consegue executar a sua ação como sacerdote. E desta forma ele legaliza, ele inicia, ele estabelece a Santa Ceia do Senhor. E Paulo diz, fazer isso todas as vezes que beberdes em memória. Ou seja, todas as vezes que você deve fazer isso, faça para lembrar o que Jesus fez por você. A Santa Ceia estabelece 3 tempos importantes. Estabelece o tempo passado, é você se lembrar do que aconteceu. Estabelece o tempo presente, é você se regozijar pelo que aconteceu. E ele estabelece o tempo futuro, é você ter a certeza que naquele dia seremos juntos com ele. Deus abençoe. Vamos iniciar a nossa Santa Ceia do Senhor. O diácono Erivelto vai adorar o Senhor, enquanto estaremos lavando as mãos. Glória a Jesus.